Oi, pessoal, mais uma vez para a gente começar aí mais uma aulinha, né? Essa aulinha é uma continuidade da aula anterior, que eu cheguei a falar para vocês sobre fatoração. Essa aulinha a gente vai fazer sobre operações com radicais, tá? E ela é super importante para qualquer atividade que a gente for fazer que tenha radicais, tá? Que aparece aí muito no nosso dia a dia. Quais são essas operações? São as 4 operações que a gente já conhece, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu vou dar início falando sobre adição e subtração. Peraí que eu precisei apagar aqui, não vi que eu tinha apagado essa partezinha. Então eu vou dar início aqui falando sobre adição e subtração e depois eu explico sobre multiplicação e divisão, ok? Bom, gente, antes da gente começar qualquer coisa, é importante saber que para fazer adição e subtração, os nossos radicais têm que ser iguais, senão eu não consigo somar e nem subtrair. Lembra aquele caso que eu cheguei a explicar para vocês sobre a questão da caneta vermelha com a caneta azul? É a mesma situação. Coisas diferentes, eu não consigo somar. Então, se eu tenho raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3, eu tenho como somar? Não, porque as raízes são diferentes. Tudo bem? Bom, então eu vou observar aqui no início, para ver se dá para a gente resolver. Se eles forem iguais, é rapidinho para resolver. Agora, se eles forem diferentes, daí depende da situação. Tem situação que tem como eu fazer aquela fatoração que a gente já viu na aula anterior, e tem situação em que não tem o que fazer, né? Então, a conta acaba ali mesmo. Então, vamos observar aqui. Os radicais estão iguais, pessoal? Sim, ó. Aqui é a raiz quadrada de 3, aqui é a raiz quadrada de 3. Se eles estão iguais, ótimo. Eu vou somar o 2 mais 4. Quanto que é 2 mais 4, pessoal? Raiz de 3. Vou somar 2 mais 4 dá 6. Portanto, ficou 6 raiz quadrada do 3. É simples, tá vendo? Se eles forem iguais, é muito simples. Aqui é a mesma coisa. Raiz cúbica do número 4 e raiz cúbica do número 4. Estão iguais? Perfeito. Então, eu vou fazer 5 menos o 2, raiz cúbica do número 4. É só subtrair, tá, gente? Ai, preciso ficar colocando isso daqui dentro do parênteses o tempo todo? Claro que não. Se você já souber a resposta direta, pode resolver. Olha, eu já sei que 2 mais 4 é 6. Só não se esqueça de colocar esse fator em comum, que é a raiz quadrada do número 3, porque se você esquecer, você já errou a sua conta, tá bom? Então, vamos lá. 5 menos 2 dá 3, então vai ficar 3 raiz cúbica do número 4. Finalizou, ok? Agora vocês vão observar comigo, pessoal, que eu coloquei aqui uma situação que envolve uma fração. Ai, aquilo que pega no pé de todo mundo, né? A tal da fração. É o que a maioria dos estudantes, odeiam, né? Odeiam trabalhar com fração, mas ela é muito importante no dia a dia nosso, tá? Então vamos lá. Bom, gente, que fração que eu tenho aqui? 3 meios. Ótimo. Vamos ver se essa radical é igual a esse outro radical. É igual? Raiz quarta de 5, raiz quarta de 5. Então, ótimo, olha, vai funcionar da mesma forma como foi ali em cima, tá? Bom, só que aqui dentro eu vou colocar 3 meios menos... Cadê o número dali, gente? Qual que é o número quando não tem nada? É 1. Então, ó, quando não tem nada aqui, a gente não sabe que é o número 1. Então, vai ficar 3 meios menos 1, raiz quarta do número 5. Ah, tá, professora. E agora? Eu tenho uma fração ali e tenho um número inteiro. Como é que eu faço para somar? Bom, galerinha, nessa situação aqui é bem simples, porque eu tenho um número inteiro. Se eu tenho um número inteiro, vamos pensar numa barra de chocolate, tá? Aqui a barra de chocolate ela está dividida em 2 pedaços. E para poder somar qualquer fração ou subtrair, elas têm que ter um denominador igual, que é esse número 2 aqui, que é em quantas partes isso está dividido. Então aqui eu estou falando que eu tenho uma barra de chocolate inteira. E
em 2 pedaços para que fiquem em tamanhos iguais, certo? Se eu dividir em 2 pedaços e não comer nenhuma, e ela mantiver inteira, então eu vou ter 2 pedaços de 2. Então eu vou substituir esse número 1 inteiro pelo 2 sobre 2. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. 3 meios, estou copiando, menos o meu número 1 inteiro se transformou em 2 pedaços de 2, porque eu dividi essa barra em 2 partes, ok? Bom, raiz quarta do número 5. Agora ficou fácil, né, gente? Se os denominadores eles estão iguais, eu posso subtrair os numeradores. Quanto que é 3 menos 2? É 1. Então, iria ficar 1 meio vezes, né, a raiz quadrada, raiz quarta do número 5. Não precisa colocar esse vezes aqui não, tá, gente? A gente já sabe que é multiplicação, tá? Ah, mas não ficou bonito, professora. Olha ali, ó, aquele 1 ali. Se eu fizer 1 vezes raiz de 5, não continua sendo raiz de 5? Continua, raiz quarta de 5, né? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu falar 1 meio, eu faço raiz quarta de 5 meio. Então, ele vai dividir por 2 direto, tá bom? Bem simples. Lembra que eu falei? Precisa ter um 1 aqui, pessoal? Precisa aparecer o 1? Não, não há essa necessidade. A gente já sabe que ele existe, que ele está ali. Mas, professora, se eu quiser deixar esse 1, eu posso? Claro que você pode, tá, gente? A sua conta não vai estar errada de jeito nenhum, tá certinha, perfeito. O único problema, se você for fazer qualquer prova ou qualquer atividade que seja de alternativa, a alternativa ela vai aparecer desse jeito e ela nunca vai aparecer com esse 1 na frente. Se ela não vai aparecer com esse 1 na frente, você vai achar que você errou na hora que fez a conta. Você vai fazer a conta bonitinho, vai aparecer lá 1 meio de raiz quarta de 5. Bonitinho, tá perfeito. Só que a hora que você olha na alternativa, não vai aparecer. E aí, o que você faz, né? Então, é importante que você faça da forma correta para que quando chegue nesse momento de fazer a prova, você não se perca, tá? Tudo bem? Então, vamos continuar. Bom, e agora, gente? Agora eu tenho 2 raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 18. Como é que eu vou fazer para somar isso, professora? Bom, lembra lá do que a gente viu na aula anterior sobre fatoração? É isso que nós vamos fazer aqui, tá? Então, eu vou pegar esse número 18 e vou fatorar. É a primeira coisa que eu vou fazer, tudo bem? Vou fatorar em números primos. Não é qualquer número que eu vou ficar colocando aqui não, tá, gente? A gente não pode, é fatorar em números primos, ok? Bom, por que número dá para dividir o 18? Por 2. Ah, dividir o 18 por 2 deu 9. Dá para dividir somente por 3 agora, que vai dar 3 e por 3 que vai dar 1. Se acaso vocês não lembram essa fatoração, pausa o vídeo aí. Se não assistiu aquela aula anterior, pausa o vídeo, assiste a aula anterior para saber sobre essa fatoração aqui, para não errar na hora de fazer os cálculos, ok? Bom, gente, feito isso, como aqui é a raiz quadrada, eu vou pegar dois números iguais. E no caso eu tenho os 2 números iguais ao 3. Ah, professora, sobrou o número 2. O que eu vou fazer com ele? Ele sobrou dentro da raiz. Quem saiu? Somente o 3. Então vai ficar 3 raiz quadrada de 2. Então, ó, eu vou apagar aqui, tá bom, pessoal? Vou apagar porque a lousa é pequena, não cabe. Então, vamos lá. Vai ficar assim a conta. 2 raiz de 2, que é o que já está aqui, mais 3 raiz de 2, que foi o resultado que deu da fatoração do 18. Agora, pessoal, estão iguais? Raiz de 2 aqui? As raízes estão iguais? Sim. Então, eu posso somar, né, gente? Quanto que é? 2 mais 3 raiz de 2, portanto, 5 raiz de 2. Tudo bem? Bom, galera, agora o que falta? Por último, eu deixei esse exercício aqui. Olhando, pessoal, dá a impressão de que eles são iguais e que dá para eu resolver a adição ou a subtração nesse caso. Mas se você observar atentamente, não são. O que tem aqui que não é? Ah, a base é a mesma, professora. Eu tô vendo aí é 3, só que aqui é raiz quarta e aqui é raiz
quadrada. E agora, professora, o que eu faço? Dá para resolver? Não, pessoal. Se eu não tenho, lembra lá no começo da aula que eu falei? Se eu não tiver os expoentes iguais e as bases também iguais, eu não tenho como somar e nem subtrair. Então, nesse caso aqui, não tem o que eu fazer. A gente pode até tirar o sinalzinho de igual, a conta já está feita, não tem mais o que fazer nesse caso aí, tá bom? Não nesse momento, né? Tem certas coisas que a gente não tá fazendo aqui por enquanto, então até o momento é só isso que dá para fazer. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e eu vou dar uma continuidade agora que eu vou falar sobre multiplicação e divisão.